mundo geométrico. Mas ela ordena apenas um mundo geométrico. Ela é rica, ela é muito importante, mas ela é limitada a essa. E aí nós voltamos para a quebra de um outro paradigma. Se apenas gerar recursos e ter conforto, e a ideia de que eu compro logo existo, traz felicidade, por que todo rico não é feliz? Então é Deveria preciso. ser, né? Não cabe aqui a ideia de que ter dinheiro é ruim. Pelo contrário, eu não tenho, mas eu acho que ter dinheiro deve ser né? maravilhoso. Ajuda bastante. Ajuda muito, muito, sem dúvida. Ter dinheiro é maravilhoso. Mas não só isso. Mas a questão é como eu me relaciono com isso. É possível, eu conheço algumas pessoas que têm muita prosperidade mesmo, e conseguem usufruir do dinheiro e entender que dinheiro é dinheiro. Mas se volta para outras questões também, como o amor pelos filhos. Porque é muito comum, no consultório já atendi muitos empresários, muitas pessoas que passaram a vida trabalhando, gerando recursos, deram o melhor que o dinheiro pode dar, mas não ficaram juntos. E um belo dia tinha homens e mulheres dentro de casa que ele não sabia quem eram, e eram os próprios filhos. E isso é muito comum. Então a questão... E hoje mais comum ainda. Pois é. Então, no mundo globalizado... A compensação de hoje é dar. Eu fico observando, não. Passo o dia trabalhando, viajando e tal, pais que viajam muito, aí compram, sai o último celular, sai o último computador, o último jogo, e vão suprindo, achando que estão suprindo a falta que eles fazem, que eu acho que não tem nada que uma hora sempre o menino vai querer mais, vai querer mais. E dentre outras coisas, tem um fato também que o status quo não se recusa a olhar. Isso é também um dos grandes agentes que leva o jovem às drogas. Porque é uma solidão grande. E aí onde ele vai ter que estar buscando alguma coisa para tampar esse buraco. Exatamente. E não vai ter mais. Exatamente. E não vai ter mais. E diga-se de passagem, as drogas é uma excelente muleta para criar a ilusão de que esse espaço foi preenchido. De maneira que você vai encontrar, e é fato, é só fazer uma pesquisa, isso não é novidade para ninguém. O índice de drogas nos colégios dos bem-nascidos, das crianças que são bem-nascidas, é altíssimo. Não é só no colégio da favela, é em todo canto, é em todo lugar. Então, voltando, o convite, e aí entra a ideia mais ampla do que é yoga, porque a ideia do yoga é que é uma prática física, uma série de exercícios, mais a respiração, mas no século III a.C. existia um mestre na Índia chamado Patanjali, que ele decodificou o yoga. O Patanjali era um gênio, ele escrevia, era médico, poeta, escritor, desenhista, matemático, enfim. E a gente encontra hoje livros de capa dura, de yoga, várias edições, várias brochuras, mas não tem nada de novo. Tudo que se tem escrito sobre yoga deve-se ao Patanjali. Ele escreveu, definiu qual a utilidade, como fazer, tudo direitinho com relação ao yoga. Já naquela época. Já naquela época. E aí ele traz o que ele chama de Ashtanga. São as 8 angas, 8 princípios que fundamentam o yoga. Por exemplo, honestidade é yoga. O uso da sexualidade de uma forma saudável é yoga, que é chamado de brahmacharya. Não mentir é yoga. Não roubar é yoga. Os asanas são os exercícios, é yoga. Os pranayamas é yoga. Entende? A busca espiritual é yoga. Então eu convido a todos para que deem uma olhada mais ampla sobre essa ideia de yoga. Não restrinja a uma mera atividade física, porque é como se a gente colocasse roda de bicicleta num carro de Fórmula 1. O yoga é muito amplo. E eu volto a dizer, não está associada a nenhuma religião. É uma busca espiritual. Eu tenho alunos que são evangélicos, eu tenho alunos que são padres, eu tenho alunos que são pais de santo, eu tenho alunos que se dizem ateus, e todos são bem-vindos. Acho que essa forma de agregar o indivíduo é também yoga. Entende? É mais amplo. O que eu como é yoga, o que eu bebo é yoga, a forma como eu me relaciono com o meu corpo, no sentido mais amplo, é yoga. Tudo isso é yoga. Tá, 40 minutos já. É yoga hoje, só para terminar aqui.
ela está atrelada à medicina Ayurveda ou pode ser duas coisas separadas? Eu acho que hoje não pode mais. Não. Não deve? Não pode. Não pode. Na verdade é o seguinte, nos primórdios da Índia, numa Índia dravidiana, que é de onde se origina o povo indiano, ainda teve grandes invasões, né? Primeiro pelos mongóis, pelo povo nórdico, depois pelos árabes e, por último, pelos ingleses. E de maneira que essa sociedade sofreu várias influências. E eles têm uma capacidade de readaptação muito grande. Você vai encontrar na Índia milhões de muçulmanos, de católicos, de evangélicos, a Índia absorve tudo, eles não têm preconceito nenhum, eles absorvem. Então, nos primórdios da Índia, existia uma sociedade tântrica, que era uma sociedade matriarcal e que gerou uma escola chamada Sankhya. Nessa escola, ou nessas escolas, se praticava conjuntamente o Yoga e o Ayurveda, a medicina popular indiana. Estavam diretamente associados. Na verdade, era uma coisa só. Não existia essa dicotomia. Era uma única coisa. De maneira que você pudesse cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar da sociedade e cuidar da espiritualidade. Que, coincidentemente, é o que eu falei ainda há pouco sobre a ideia de saúde que a ONU adota hoje. Isso já existiu nos primórdios da Índia, não é novidade. O que acontece na Índia atualmente, não só na Índia, em alguns países da Europa, eu estive também em Israel em novembro do ano passado, pude ver isso de perto em alguns lugares. É essa retomada desses valores e dessa prática, porque não existe uma dicotomia, nunca existiu. Porque aqui veio depois, né? A medicina Ayurveda. Depois, com a invasão, por exemplo, com a invasão inglesa, o Ayurveda foi proibido, porque ele era uma ameaça a essa ideia de saúde que o inglês tinha. Não digo nem que ele tem, que o inglês está mudando também. Toda a sociedade, o mundo todo tem eterna mutação. Então, o yoga não foi proibido, porque era algo como se fosse uma bobagem para a maioria dos ingleses na época. Então, ele não foi proibido porque ele não era uma ameaça. O Ayurveda era uma ameaça. Porque ele convidava o indivíduo ao questionamento também. Ele mexia com o indivíduo do ponto de vista social também. E como ele não era fundamentado numa religião, não é fundamentado, então ele criava o conceito do questionamento. Ameaçava de várias formas. Ele ameaçava de várias formas. Então ele foi proibido. A prática do Ayurveda foi proibida. Com a chegada de Gandhi, foi reaberta a primeira escola de Ayurveda. De lá para cá, já existem mais de 60 escolas de Ayurveda só no sul da Índia. Isso tem crescido muito e eu volto a dizer, isso tem crescido junto com a medicina alopática, junto com a ciência. Se existe um preconceito na cabeça de algumas pessoas, mas isso não é a realidade atual. Isso está mudando na Europa, isso está mudando na Índia, isso está mudando na China, isso está mudando no Japão, enfim, isso tem mudado em muitos lugares. A compreensão de que todas as ciências são interdependentes. A física nuclear depende da pediatria. A pediatria depende da matemática depende da matemática depende do yoga. E nós não dependemos no sentido negativo, no sentido complementar. Se completa. E aí nós vamos ter a ideia de que nós somos interdependentes, então temos uma responsabilidade uns com os outros. É para chegar nesse conceito último. Pois é. E a humanidade está precisando chegar logo nessa responsabilidade. Exatamente. Porque a gente diz assim, estão destruindo a Terra. Mas por um outro lado tem muita gente aprendendo agora. Sem dúvida. Né? A gente diz assim, Tassiana, estão destruindo o planeta. Estão poluindo. Estão. Por que não estão, estamos. Exatamente. Existe um compromisso, porque na medida que eu compro um computador de uma empresa americana que lá na Índia polui todos os rios, eu estou contribuindo com isso também. Então há uma contribuição. É mais longe, né? É mais longe, é mais amplo. É preciso uma retomada dessa consciência de que eu não tenho nada a ver com isso, você tem a ver com isso, sim. Você contribui. Todos têm, né? Todos temos. É mais cômodo fazer que não sabe. Na visão do Ayurveda, ele convida para mudanças simples. Não é preciso comer como o indiano come ou adotar um comportamento, até porque nós não somos indianos.
nossa cultura não é essa, nossos hábitos não são esses, e por aí vai. No corpo do Ayurveda eles usam, não há diferença entre o tempero e o remédio. E é uma medicina profilática, é uma medicina preventiva. Então eu uso as especiarias como cúrcuma, páprica, açafrão, açafétida, gengibre, alho e outras mais, para evitar que eu venha a adoecer. E eu introduzo isso no meu dia a dia. Como preventivo, né? Como preventivo. Eu introduzo isso na minha alimentação e, em alguns casos, o chá, a erva, a prática do yoga e dando a cada um o direito da escolha, também a prática espiritual. Que é importante. Que é importante. Fernando, só terminando, qualquer pessoa está apta a fazer yoga? Qualquer pessoa... Tem idade, ou não, alguém não que tem tenha idade. pressão alta, ou que tenha desvio de coluna, qualquer As coisa desse tipo. restrições que são feitas no momento HIV positivo e algumas doenças autoimunes, como Alzheimer e câncer, de um modo geral. Mas algumas escolas já trabalham também com essas pessoas adaptando. Alguns hospitais na Índia, por exemplo, esse hospital onde eu estive, tinha várias pessoas com quadros de câncer. E eles trabalhavam fazendo uma adaptação de maneira que convidava, na visão do yoga, se você consegue entrar em contato com a sua espiritualidade, já é uma contribuição muito grande para fazer frente à doença, para entender, para poder... Fortalece de uma maneira geral, né? Exatamente. Então não tem restrição de idade, as restrições com relação à saúde é isso. Com relação à idade, normalmente da adolescência, do início da adolescência, né? Existe yoga para criança também, mas é uma turma específica. É diferente porque as crianças nem precisam dessa ideia de que tem que ficar parado, eles não estão sob o domínio da mente. Eles têm um outro ritmo. Então, normalmente a gente trabalha de 8 a 80. Mas pode ser a 100, pode ser até 120, pode ser, enfim, de modo geral é isso. Não tem nenhuma restrição, não precisa acreditar em nada, é uma experiência empírica, você faz para ver se funciona. E não existe nenhum pré-requisito, a não ser isso que eu disse, no caso dessas pessoas. E nas suas aulas mesmo de yoga você dá essa orientação da medicina Ayurveda? Eu acho que o diferencial que eu tenho trazido para minhas aulas é justamente isso. Isso não faz com que minha aula seja melhor, mas é o diferencial. Cada profissional busca o seu. Eu introduzo os conceitos de Ayurveda durante as aulas, oriento com relação às dietas, com relação aos hábitos e trago a meditação também, de tal forma que o indivíduo possa praticar a meditação não só durante as aulas, mas no dia a dia. Aplique, né, durante o seu dia. Existe um conceito na Hatha Yoga que diz que se o yoga que você pratica não tiver uma ação sobre a sua atividade profissional, sobre os seus relacionamentos interpessoais, sobre a sua vida cotidiana, você está perdendo o seu tempo. Você não está fazendo nada. Não serve para nada. Fernando, eu queria que você deixasse o contato, o pessoal que está assistindo, que quer entrar em contato com você, desse um endereço, um telefone. Eu vou deixar o e-mail e o telefone. Eu, no momento, dou aula em 2 lugares, no Parnamirim e no centro da cidade, perto da TV Jornal. Meu telefone é 81-9657-8684. Vou repetir, é 81-9657-8684 ou no e-mail fernando_sujan, com N, S-U-J-A-N, @yahoo.com.br. Ficamos por aqui hoje. Obrigada, Fernando, pela sua presença. Obrigado a você, obrigado a todos. Muito obrigado.